Atenção, Rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, Os Pingos nos Is. Salve, salve! Sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é sexta-feira, 25 de maio de 2018 e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, mais uma vez, Marco Antônio Villa. Boa noite, Boa noite, Felipe, boa noite a todos. Diretamente de Brasília, daqui a pouco, o nosso querido repórter José Maria Trindade estabelecendo conexão com a gente. Enquanto isso, vamos aos destaques do dia. A greve dos caminhoneiros chega ao 5º dia. Temer promete usar forças federais, que ele não sabe o que é, né? Ele não tem conhecimento, não existe na Constituição essa expressão, para liberar estradas e enfrentar desabastecimento. E enquanto falta gasolina no Brasil, a cunhada de Temer ostenta o tanque cheio. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando. E você, como sempre, pode e deve participar desse programa mandando a sua mensagem curta de áudio ou vídeo, sempre para o mesmo número. Anote aí quem não anotou ainda, lembrando que o DDD é 011 de São Paulo, 931 17 0620, 931 17 0620. Você manda o seu comentário, diz no final o seu nome, o nome da cidade da qual você está falando e hashtag Partiu Pra Cima, a campanha de 2018 da Rádio Jovem Pan. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. Andrezão, solta a vinhetinha e vamos com tudo. Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is. Muito bem, José Maria Trindade já está na linha com a gente. Boa noite, Zé Maria. Zé Maria não estamos ouvindo o Zé Maria, na verdade. Ele está falando ali no nosso monitor, eu brinco com ele que ele parece ser um holograma. Achei que ia conhecer o Zé no fim de semana passado, acabou que a gente não se conheceu e ainda tenho dúvidas sobre se ele existe mesmo ou é de fato um holograma. Boa noite, Zé Maria. É isso, muito boa noite. O professor Marco Antônio Villa, com toda a sua credibilidade, pode atestar que eu existo. Existe mesmo. É verdade. Eu sei que você existe, Zé Maria. Vamos com tudo então. A Jovem Pan durante todo o dia faz ainda uma cobertura especial da greve dos caminhoneiros, que está em seu 5º dia. Governo e caminhoneiros anunciaram ontem à noite um acordo para suspender a paralisação. No entanto, diante da continuidade dos protestos, o presidente Michel Temer, em discurso no início da tarde, disse ter acionado as forças federais das quais o Villa estava falando agora há pouco para desbloquear as estradas. Vamos assistir a um trecho, Andrezão. Quem bloqueia estradas, quem age de maneira radical, está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação, vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo agora terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Marco Antônio Villa, o governo do Michel Temer havia cedido aí pelo menos 2 vezes, anunciando a redução do preço do diesel, o congelamento. Agora ele decidiu falar grosso e falou em forças federais. Eu queria que você explicasse melhor o que você antecipou na hora do destaque. Olha, Felipe, nós estávamos aqui ao vivo, na PAN naquele momento. Foi um pronunciamento muito breve, brevíssimo, frente à gravidade da situação. Então, primeiro ponto. O tempo do pronunciamento dá a entender quando você tem um estadista que consegue entender o momento histórico, a gravidade que o Brasil passa. Ele quis falar o mais rápido possível com um sentimento de se desincompatibilizar de uma questão de um problema, que ele não sabia o que fazer e como fazer. Então falou rapidamente. Foi um pronunciamento patético, de um homem fraco,
é um homem fraco, não tem autoridade, ele se sentiu encurralado e foi um pronunciamento desastrado. Falou em plano de segurança. Cadê o plano? O governo não tem plano algum. Né? Tudo conversa. O Gabinete de Segurança Nacional deveria ter, como qualquer Gabinete de Segurança Nacional em qualquer país do mundo, tem planos para situações de emergência. Não tem. Nós sequer temos reservas estratégicas. E isso foi indicado para mim por um oficial da Polícia Militar aqui de São Paulo. Eu falei, não disse o nome dele, mas ele me lembrou isso no WhatsApp, numa longa mensagem muito bem escrita, com ponderação, dizendo: nós não temos reservas estratégicas. E é verdade, cadê as reservas estratégicas? Não tem. O presidente falou em Forças Federais de Segurança. No que consiste Forças Federais de Segurança? Ele é um constitucionalista. Escreveu até um manual ruim, mas escreveu sobre a Constituição. O artigo 142, que trata, já é o capítulo, é a seção 3, capítulo 2 da Constituição, fala que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Instituições nacionais permanentes e regulares, organizados com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. É o caput do artigo 142. Forças Federais de Segurança eu não conheço. Ele está querendo misturar Forças Armadas com polícia. Isso não existe. Forças Armadas é uma coisa, polícia é outra. E eu não estou querendo diminuir, vale destacar, a importância da polícia, longe disso. Então ele usa uma expressão que naquele momento não dizia nada. Era Polícia Federal, Força Nacional, que são... No que consiste? Aí, em seguida, ele falou que os governadores iam tomar a mesma atitude, mobilizando, presume-se, as polícias militares e tal. Falou em minoria radical. Não é verdade. A maioria dos caminhoneiros estão com os caminhoneiros. Não tem minoria radical nenhuma. Ele está redondamente enganado. E ele disse, finalmente, usou uma expressão que estava com coragem de exercer autoridade. Essa é a expressão dele. Foi um desastre. A fala foi desastrosa. Mostrou um homem que você percebia que não tinha autoridade. E, em seguida, para minha surpresa, ele foi à reunião do CONFAS, que é o conselho que cuida dos secretários de Fazenda de todas unidades da federação, reunião esvaziada, tinha cerca de 1/3 das unidades da federação representadas, foi um desastre. Ele fez um breve pronunciamento no final da reunião. E aí, meu Deus do céu, se o pronunciamento em rede nacional anterior foi ruim, esse foi pavoroso, mostrou um homem que não está à altura do cargo. Ele começou a falar frases sem sentido, de absoluta falta de sintonia com a realidade, e no momento, o ápice do discurso do senhor Temer foi quando ele falou dos frangos. Aí não dá. Não dá para aceitar. Eu não o considero presidente da minha república. Da minha república ele não é presidente. Ele disse, estava muito preocupado com os frangos que estavam morrendo. E aí ele falou, inclusive, eles estão canibalizando, um comendo o outro. Essa foi a grande preocupação de Michel Temer quando o país vive o pior caos da história, no mínimo das últimas 4 décadas, em todas as áreas da sociedade. O país paralisado, crise em hospitais, segurança, na economia, não há lugar. Ele estava preocupado com os frangos. Portanto, ele não é o meu presidente. Eu não o reconheço como presidente. Ele não está à altura do cargo, mas mostra, por fim, quão grave é a crise, eu insisto, que nós vivemos. Não é uma crise política, como sempre falo. É uma crise estrutural. Essa república não deu conta. Note, quais os governadores que se pronunciaram publicamente? Quais? Nenhum. São Paulo, Márcio França, falou alguma coisa? Zero, não falou nada. Os 3 senadores de São Paulo falaram alguma coisa? Nada. Os presidenciáveis nessa hora apareceram? Nada. Portanto, o sentimento que eu percebo da população é de basta. As pessoas não aguentam mais. Conversei com muitas pessoas aqui, quando eu saí da PAN e agora na volta, todos apoiando os caminhoneiros. Eu estou com eles e não abro. Eu estou com eles até o fim. E todos estavam apoiando no caminho, todos falando. E uma senhora, inclusive, trabalhadora, o que o presidente não é, uma senhora disse o seguinte: puxa vida, coitados dos caminhoneiros, hein? Eles quase estão pagando para trabalhar, enquanto isso os políticos ficam com malas e o dinheiro para cima e para baixo. Com que autoridade moral o presidente pode falar o que falou hoje, quando ele recebeu R$500 mil na Rua Pamplona, aqui perto da Jovem Pan? Com que autoridade moral? Não tem.
Portanto, ele não é o meu presidente, eu tenho vergonha que ele exerça esse cargo. A crise pode se aprofundar de forma muito grave. Imagina se tiver um incidente, ele quer que as Forças Armadas façam o trabalho sujo. As Forças Armadas não é para isso, é para defender a pátria. Se ele não é um homem fraco, deveria ter resolvido a crise na segunda-feira e não fez, porque não tem competência para tal e para exercer o cargo que tem, não coloque as Forças Armadas para fazer o jogo sujo. Volto a lembrar, elas, no final do Império, as Forças Armadas disseram não. Falaram, nós não somos capitães do mato, não estamos aqui para pegar escravo fugitivo. E disseram não. 2 anos depois, caiu o Império. A questão que se coloca é que se tiver um incidente, imagina gasolina, caminhões-tanque, refinarias, bloqueios, chega o exército, atira e se morre alguém, e se atinge, pega fogo, explode alguma coisa, o que vai acontecer? Portanto, eu e os brasileiros tenho absoluta certeza que estão sintonizados com a realidade, não ele. Estamos com os caminhoneiros. Estou até o fim. É necessário dar um basta. É necessário falar assim, nós somos brasileiros. Chega de tanta corrupção. Esse homem não merece estar onde está. Não merece. E não sei por quanto tempo ficará lá. Porque se essa crise se agravar, e poderá ocorrer, né? Ele não continua no governo. E já disse isso várias vezes, né? Ele está falando para as Forças Armadas desobstruir os bloqueios. Pode ser que alguém resolva desobstruir o Palácio do Planalto. E sobre essa declaração dos frangos que o Vila citou, eu puxei aqui, foi logo depois que o presidente determinou o uso das chamadas Forças Federais de Segurança contra os caminhoneiros. O Temer disse que a paralisação estava causando transtornos que ele nunca havia imaginado que poderia acontecer. Aí ele disse o seguinte, aspas, acabei de verificar uma coisa muito desagradável, os frangos estão morrendo, nem sabia que podiam canibalizar-se e estão se canibalizando. Imagine o drama terrível que os produtores estão passando. Fecho aspas aí para o presidente da República, Michel Temer, com essa declaração pitoresca. Zé Maria Trindade, comente, por favor. Pois é, olha, Felipe e professor, esta greve dos caminhoneiros, ela, de tão real, ganhou o apoio importante da opinião pública e de outros setores. É a coisa mais rara, é uma greve ganhar o apoio da opinião pública. Mais irritante do que obstruir estradas, fechar estradas, para mim não existe. Mas é que a situação é tão crítica para os caminhoneiros, e lembro, também para outros setores, né? Os motoristas de aplicativos, vários setores, principalmente autônomos, que não tem como reajustar os preços na mesma proporção do reajuste dos combustíveis. Então, isso é irritante, é dramático obstruir estradas, mas é que a reivindicação dos caminhoneiros é tão importante e ganhou tanto apoio popular que se transformou num assunto além da greve de caminhoneiro. Não foi greve só de caminhoneiro, os empresários também. O dono da Sata publicou um vídeo incentivando e mostrando que estava em greve. O Medioli é prefeito de Betim, é político e apoiou e está apoiando. Mas não é só, não só o lado de empresas da área de transporte, não. Vários outros setores apoiaram. Aqui em Brasília, a cidade parou, Brasília está parada. Hoje é como se fosse um feriado. Os postos fechados, já não tem mais fila porque não tem combustível. E, além disso, todo o trânsito aqui parado, todo mundo com medo, porque em determinado momento, como agora há pouco, os motoqueiros invadiram lá as 3 principais pontes do Lago Sul daqui de Brasília e interromperam o trânsito. Também os motoristas de vans escolares. Veja bem, a central de distribuição de combustíveis daqui do Distrito Federal ficou durante todo o dia obstruída. E não foi por caminhoneiros, não. Quem estava lá, quem está lá na porta da central de abastecimento são motoristas de vans escolares, são motoqueiros e não caminhoneiros. Foi preciso o uso de força. O BOP chegou lá, o batalhão especial aqui de choque, chegou e conseguiu tirar 11 caminhões e agora está de novo, neste momento lá, tentando tirar mais 11 caminhões de combustível para abastecer postos e áreas estratégicas daqui de Brasília. Então, veja bem, aquilo que a gente falava ontem sobre a possibilidade de ampliação da greve está acontecendo.
pelo menos em algumas regiões. Agora, professor, parece até que o presidente Michel Temer estava te escutando, porque me disseram, aliados dele que vieram do Palácio do Planalto, me disseram que o presidente está decidido a radicalizar e disse que vai até o fim. Falou até que o tempo do diálogo acabou. Gente, não existe fim do tempo do diálogo. Claro. O diálogo deve ser permanente e sempre. Até depois de uma guerra e durante a guerra, há diálogo sim. Pois bem, a determinação do presidente é o uso das Forças Armadas. Falou forças federais ou forças nacionais, mas na verdade ele quis dizer Forças Armadas. Agora há pouco terminou uma reunião com a participação dos comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica e Comando Maior das Forças Armadas e também o ministro da Defesa. E há uma decisão de desobstruir as estradas. Só que é o seguinte, as estradas não estão obstruídas. Os caminhoneiros deixam uma faixa para passagem de veículos menores, né? Os caminhões é que são, evidentemente, interceptados. Pois bem, as Forças Armadas terão autonomia para dirigir caminhões, tomar caminhões dos caminhoneiros e desobstruir, tirar das estradas e tirar também dos acostamentos. Então, em vez de melhorar, a situação pode piorar, viu? Não, é só uma questão, Felipe e Zé Maria. O ministro Carlos Marum deu uma entrevista para o Jornal da Manhã hoje. Foi patética. E aí eu entendo o sentimento de revolta. Entendo no sentido sociológico, político, né? O sentimento de revolta das pessoas e dos caminhoneiros em particular. Quem ouve e ouviu aqui, tantos, o ministro Marum, foi patético. Ele disse que o governo merece palmas pela sua ação. É incrível. A nossa sorte, a nossa vida, nós entregamos para quem? Nós, o sistema, entregou para quem? Para o Marum. As pessoas riam, vários amigos mandaram, estavam revendo aí, dando risada, falaram, não é possível que o Marum falou com vocês aí e tal, papapá. É isso, nós estamos numa situação terrível, nós estamos agora, e quem não sabe exercer autoridade é uma coisa dificílima, não é coisa fácil não é para todo mundo. Ele é um homem fraco, né? Há uma crise de autoridade, isso é claro. E que pode virar, o temor é virar uma anarquia no país. Aí só Deus sabe o que vai acontecer. Como ele não sabe exercer autoridade, aí ele vem falar isso que o Zé Maria bem destacou. Acabou o diálogo. Então ele quer dar uma de machão, dar um murro na mesa e falar acabou o diálogo. Quem tem autoridade nunca fala isso. Exerce autoridade com firmeza, algo que ele nunca fez, e nessa greve em especial, né? E deixa um canal aberto para negociação. Quem não sabe exercer autoridade, começa a ter esse papel patético. Ele reuniu os ministros que estão agora falando, Marum, Padilha, o general Etchegoyen, que olha, o senhor realmente, como chefe do Gabinete de Segurança Nacional, é um desastre. E está o ministro Raul Jugomental. E está o ministro da Defesa. A questão toda é que todas essas pessoas, alguns mais dignos que outros, né? Outros ali são preocupadilha, em qualquer país sério, daria na papuda, Marum idem, né? Eles são de uma incapacidade absoluta. E se tiver um choque, vai morrer gente, né? Isso é grave. E olha, e tem combustível, terminais, tanques. Só Deus para nos proteger, porque pode ocorrer uma grande tragédia. Só um aviso aqui para os nossos ouvintes. Hoje, excepcionalmente, Os Pingos nos Is está sendo transmitido no canal Jovem Pan News do YouTube, não no canal de Os Pingos nos Is. Então, vocês podem assistir a esse programa com imagens em jp.com.br/ao vivo. Não é /pingos só hoje, é /ao vivo. Eu estava aqui anunciando novamente o nosso programa nas redes sociais com esse endereço em razão da cobertura especial da Jovem Pan dessa crise por todo o país desde cedo. Marco Antônio Villa está aqui no estúdio há muitas horas, deu uma saidinha e voltou apenas para participar do nosso programa. E o Carlos Marum, já que o Villa citou, também estava assistindo ao pronunciamento dele hoje na televisão. O Villa estava numa redação com vários jornalistas e teve um momento que a gente deu uma gargalhada porque o Marum falou assim, esse é o melhor governo da história do Brasil. É brincadeira, o cinismo de Carlos Marum, como ele acredita que tudo que o governo faz é meritoso, e ele ainda disse que fomos surpreendidos
Os integrantes do governo foram surpreendidos com a velocidade do arrefecimento do movimento, que estava muito inferior àquelas que eles tinham imaginado, viu? Ele fala, realmente, a gente ri aqui, nós rimos e tal. Falei, não é possível. Ainda ele quer ser agressivo, quis travar um embate comigo de forma mais dura, não tem nenhum problema, porque eu não tenho medo dessa turma. Eu tenho vergonha deles, né? Eu não considero os ministros do meu governo, do meu país, né? Isso aí não é o meu país. Esses daí, no meu país, eles não estariam que estão aí, né? Agora, a grande questão é que mostra... Vamos só historiar rapidamente. Na sexta passada, sabia-se do movimento. O governo não tomou providência. Passou o fim de semana, não tomou providência. Chegou na segunda, o movimento começou e se espalhou. O presidente não tomou providência. Chega na terça, a situação foi se agravando. O presidente chegou a se deslocar ao Rio e a Minas Gerais, né? Em meio, o movimento cada vez mais grave. E elogiou hoje, inclusive no CONFAS, os governadores Pezão e Pimentel pela atitude que estavam tomando, etc. Quer dizer, ele está totalmente fora do mundo. A questão, se esse movimento transcender a questão tributária, que no fim é uma questão tributária, né? Que envolve os tributos, fundamentalmente é essa a questão. Ninguém está falando de monopólio da Petrobras, ninguém está falando de expressal, a questão são os tributos. Se extrapolar, se sair desse controle, aí a coisa vai ficar incontrolável, só que vai se espalhar, hein? Vai ser o caos, vai virar anarquia. E esse governo não tem autoridade e o presidente demonstrou. Então, eu estou nesse sentido muito pessimista. E se os cenários são o seguinte, bem rapidamente, desculpe a extensão da fala. Primeiro, não acontecer nada, ficar tudo como está. Segundo, o governo sair mais queimado do que já estava. Terceiro, a situação se agravar, ter uma morte, ter um incidente, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. E aí é o seguinte, eu até falei hoje na nossa cobertura, esse presidente, se a tensão aumentar, pela falta de autoridade, o melhor caminho seria ele renunciar. O melhor caminho era a renúncia. E seguir o que determina a Constituição. Claro que o Rodrigo Maia não assumiria candidato, não a presidente, evidente, é palhaçada, a deputado. O índio, vulgo Eunício, também não. Carmen Lúcia assumiria, teria um governo interino e adiantaria a posse. O presidente eleito a 28, que é o segundo turno, tomaria posse ao invés de 1º de janeiro, 1º de dezembro. E estaria resolvido, né? É melhor um governo interino do que manter uma pessoa como esse senhor, que eu tenho vergonha dele, Michel Temer. Eu só faço questão de frisar, como eu fiz aqui desde o início dessa crise, que eu não sou a favor do bloqueio de estradas. Isso causa diversos transtornos para pessoas que têm necessidades médicas, para pessoas que precisam do abastecimento de alimentos, de combustíveis. É um perigo isso. Não aprovo que se queimem pneus para fechar vias importantes para o país. Não aprovo que Guilherme Boulos faça isso, não aprovo que o MST faça isso e tampouco aprovo que os caminhoneiros façam isso, mesmo que uma pauta eventualmente seja justa, não é cometendo esse tipo de ato que pode gerar em tragédias maiores, em morte de pessoas, inclusive, porque pessoas precisam das vias para chegar aos hospitais, por exemplo, que esse país vai melhorar. Então, não dá para ser reacionário nesse sentido que Anthony Quinton dizia que era o revolucionário do avesso. Então, quando você concorda pessoalmente com a pauta de um protesto, você é a favor daquilo que os seus adversários, que você tanto critica, fazem quando eles são aqueles que concordam com a pauta. Agora, depois do pronunciamento do Michel Temer nessa tarde, a hashtag Temer abaixa a gasolina foi para primeiro lugar no ranking mundial do Twitter, que a rede social chama de Trending Topics. Depois do anúncio, militares do Exército e policiais rodoviários federais entraram na refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O líder dos caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, desafiou o governo, declarando que se houver repressão policial, vai correr sangue. Pode parar a paralisação se vier uma força policial muito forte para cima. Ninguém vai conseguir tirar o caminhoneiro. Vai correr sangue nisso aí. A Polícia Federal informa que abriu investigação contra o movimento dos caminhoneiros por associação para a prática de crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos. Zé Maria Trindade, a gente sabe que tem caminhoneiros autônomos, tem os chefes das grandes distribuidoras, que o ministro Raul Jungmann acusou de querer ampliar as suas margens de lucros, tem várias correntes dentro desses movimentos. E eu vi também notícias sobre até ameaças aos caminhoneiros que não parassem nos bloqueios das vias porque receberiam pedradas dos outros caminhoneiros que estão em crise. Quer dizer, é preciso distinguir as nuances desse movimento e a gente não pode aprovar tudo, né, Zé? Não, e até porque também, Felipe, um movimento desse tamanho, né, dificilmente ele seria homogêneo.
Eu levantei essa história aqui de falta de liderança desde a segunda-feira, quando falamos aqui sobre esse assunto, né? Não existe uma unificação de lideranças. São perto de 40 líderes, porque cada região tem um líder, cada setor tem um líder, o sindicato de um lado, a associação de outros, né? Então, não tem um líder nacional. Então, não há uma unificação de pauta também, se não há uma liderança única. Felipe, eu vou te falar uma história. É uma dificuldade muito grande acertar aí essa história do petróleo. O Pedro Parente é um grande gestor, veio para salvar a Petrobras, só que ele está acostumado com a empresa privada. Ele já foi da área pública no governo Fernando Henrique, foi o gestor do apagão, né, do setor elétrico e tal, foi chamado para isso, substituiu José Jorge, que era o ministro, né? Para isso, o José Jorge continuou ministro, mas quem falava de apagão e fazia era o Pedro Parente, um gestor de crise. Só que ele, dirigindo uma estatal e com monopólio, ele não poderia ir tão longe, porque se fosse para funcionar nesta base, como empresa privada e monopólio, era muito simples, não precisava nada, né? Não tinha nem como não dar certo. Agora não, é uma estatal e por ser uma estatal, ela tem que preservar ali pontos estratégicos e também interesse público, porque senão seria privada, seria uma empresa privada. Então, não é uma solução fácil. E não acredito, professor, que seja só uma questão também de impostos, não é só uma questão tributária, envolve muito mais do que isso, porque no caso da CID, 5 centavos por litro, um aumento no dólar já engole esses 5 centavos, né? Da mesma forma, a extinção do PIS/COFINS, um aumento no petróleo também, então não é uma saída tributária, isso está claro. O que a gente critica muito aqui é a falta de ação do governo, porque sabia, menosprezou o movimento e não deveria, porque já houve outro no governo Dilma, e a Dilma penou, teve que mentir, teve que prometer e não cumprir para acabar com o movimento, para suspender o movimento e conseguiu, né? E agora ele veio mais organizado. O governo tinha que saber, o governo tinha que chamar essas lideranças, mesmo que 40, como diz o ministro Eliseu Padilha, mas todos deveriam ter sido chamados para evitar esse estopim inicial. Hoje, eu não tenho medo de dizer que o movimento não é de caminhoneiros. O movimento hoje, aqui no Distrito Federal e região, é de caminhoneiros, é de motoristas de van, motoristas de aplicativo, motoboys e mototaxistas, que é uma história que tem aqui no Distrito Federal, algumas regiões que eu acho um absurdo. Como é que alguém pode pegar um táxi moto? Mas, enfim, é um movimento muito mais amplo. Só uma questão rápida. Em termos sociológicos, sem ser chato, quando você tem seu instrumento de trabalho, vamos dizer, o caminhoneiro, que o caminhão é dele, o processo de reivindicação é diferente do que quando você é trabalhador de uma transportadora. É diferente. Quando você é trabalhador de uma transportadora, você une os motoristas, eventualmente, e vão reivindicar junto ao seu patrão, que é o dono da transportadora. No caso, cada um é patrão de si mesmo, né? No caso do caminhoneiro. Então, as reivindicações também, quando são reivindicações mais gerais, é mais complexo de você fazer, porque cada um trabalha solitariamente. Quando você trabalha numa mesma transportadora, você acaba adquirindo um sentimento coletivo de reivindicação que inexiste quando você trabalha de forma individual, como no caso, volto a dizer, dos caminhoneiros. Sendo assim, a reivindicação é meio caótica, e é caótico mesmo, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, alguns pontos de unidade, mas a questão é uma questão meio caótica. Outros querem uma coisa, outros querem outra coisa. Por quê? Pela estrutura da organização social desta categoria. Ela se organiza de uma forma muito particular, né? É diferente de quando você trabalha para uma empresa. Então, em parte é isso. Só que evidentemente que os problemas criados são muito graves para toda a sociedade e ninguém gosta disso, é evidente, são muito graves, foram apresentados, mas há um sentimento, e aí que é necessário, e concluo, tentar a compreensão política, sociológica, raio que seja, dessa questão. As pessoas percebem que o governo tem 2 pesos e 30 medidas, né? Depende para quem ele trata. Por exemplo, de acordo com o site O Antagonista, está aqui,
Felipe Coutinho é um jornalista, revela que na prática Pedro Parente, presidente da Petrobras, é sócio de José Berenguer, ou Berenguer, como queiram, presidente no Brasil do JP Morgan, banco que recebeu da Petrobras pagamento de 2 bilhões de reais. De acordo com o site, esse pagamento foi antecipado, os empréstimos venceriam só em 2022. Eu pergunto, com que autoridade moral Pedro Parente tem para falar quando ele pagou ao seu sócio algo que venceria em 2022 a pequena quantia de 2 bilhões de reais? Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, a discussão é muito complexa. A Maria levantou vários outros pontos, Felipe outros. Perceba o seguinte, que moral tem o Temer quando as contas pessoais até da sua filha eram pagas pelo Coronel Lima, o laranja dele? Vocês estão percebendo? Então vai um caminhoneiro desesperado, que não consegue pagar a prestação do caminhão, que é alta pra caramba. Não pense que a prestação do caminhão é baixa. Que trabalha, coloca a sua vida em risco, que tem de tomar o tal de rebite, que é aquela bolinha para ficar acordado 24 horas, né? Que tem aquele desespero, medo de assalto. Quantos caminhoneiros são assaltados? E aí não tem polícia, aí não tem exército, não é assim? Quantos caminhoneiros são assaltados, né? Naquele desespero, sai de casa e não sabe se volta o caminhoneiro. Aí ele se sacrifica a vida inteira, né, naquela situação terrível, em estradas pavorosas, que ele paga pedágio, ele paga o imposto do caminhão, paga tudo, não recebe nada do Estado. Aí quando o Estado quer fazer alguma coisa com ele, repressão, pancada, pancada, pancada. Quer dizer, é escravo de um Estado escravo, de uma elite política corrompida. Então o senhor Pedro Parente tem de explicar para os caminhoneiros por que pagou 2 bilhões de reais que venceria em 2022. Michel Temer tem de explicar a mala que o Rodrigo Rollores recebeu dele aqui pertinho da PAN, de 500 mil reais. Com que cara de pau esse homem vem falar da gente? Vem falar dos trabalhadores, da gente que se mata. Quer dizer, vai falar para um caminhoneiro, eu gostaria que um dia o Michel Temer trabalhasse um dia de caminhoneiro. Um dia! Essas pessoas que falam, esses ministros aí, grande parte deles, eram para estar na Papuda presos. O Eliseu Quadrilha, pega o Eliseu Quadrilha, vá trabalhar um dia. Aonde o Eliseu Quadrilha trabalhou na vida? Né? Cadê o Moreira Franco, ministro das Minas e Energia? Área feita ele. Cadê? Então é muito fácil falar, tem comentarista político que canta de galo, fala, vai trabalhar de caminhoneiro, vai ver o que é a luta do povo. Esse pessoal não sabe o que é o sofrimento do povo. Essa elite, o presidente, eu até anotei, ele não tem sintonia com a realidade. Mas comentaristas políticos também não têm. Eles estão distantes do cotidiano do sofrimento da população. Então eu não gosto também de atrito, não gosto de violência. Acho que muitas vezes se excede na manifestação como agora, mas eu compreendo tudo isso, porque as pessoas estão por aqui. O sentimento de revolta, se alguém acender um fósforo e a pólvora for de boa qualidade, esse país explode. E o que está ocorrendo aí é uma manifestação que ninguém aguenta mais. Quando nós entrevistamos aquele senhor com câncer na garganta na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, não é de Quixeramobim, no sertão central do Ceará. O que o governo, algum governador se manifestou? Algum político se manifestou? Alguém teve sentimento de solidariedade com ele? Alguém foi na Santa Casa? Nada. Então, eles não têm autoridade moral para falar nada. Eu tenho vergonha de todos eles. Vergonha. Eu acho que o povo brasileiro, olha, eu conversei com um monte de gente, eu não vi ninguém falar contra os caminhoneiros. O que eu vejo falar são os políticos, o governo e comentaristas políticos que estão descolados da realidade. Sabe por quê? Tem até medo de perder contato com os políticos. Porque depende de uma palavrinha desses, não vou nem dizer do que eles são. Me desculpem até a forma de me exprimir dessa forma, mas é porque eu não aguento mais. É muita hipocrisia. Deixem de ser hipócritas. Essa que é a questão. A revolta é bastante compreensível dos caminhoneiros, assim como a revolta de quem não tem moradia também é compreensível. Agora, não é em nome dessa revolta que vamos legitimar todos os atos cometidos pelas pessoas revoltadas. E aqui nesse programa, Os Pingos nos Is, quem ouve sabe, sempre defendi os caminhoneiros contra... Não, mas não é você não, Felipe, eu sei que não sou eu, eu sei, imagina. Eu estou simplesmente registrando para a gente distinguir aqui as nuances. Claro. Mas aqui nesse programa, os caminhoneiros sempre foram defendidos em relação a atos de criminalidade, principalmente na Via Dutra, que
liga Rio de Janeiro a São Paulo. Sempre falei aqui de marginais, de quadrilhas que estavam usando menores de idade para assaltar caminhoneiros. Eles colocam os menores de idade na frente de batalha, eles rendem os caminhoneiros. Quando são pegos pela polícia, evidentemente, logo em seguida eles são soltos e acabam voltando para a quadrilha. Então esses caminhoneiros, de fato, são assaltados, são rendidos e as leis brasileiras acabam protegendo os criminosos que os atacam. A gente vai para a primeira janela de comerciais de Os Pingos nos Is e volta já. Os Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase 50 anos, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma jovens estudiosos em bem-sucedidos idealizadores de novos modelos de negócio, que transforma visionários em líderes de empreendimentos com impacto social. O Sebrae apoia os empreendedores que sonham em transformar o Brasil. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Trânsito. Vários caminhos bloqueados parcialmente em rodovias. Na rodovia Ayrton Senna, caminho Talento, no trecho do Parque Ecológico do Tietê, tem uma concentração no quilômetro 17, uma faixa bloqueada para quem segue na direção do Rodoanel Mário Covas. A rodovia Raposo Tavares, 2 pontos de lentidão para quem segue na direção de Cotia, lentidão a partir do quilômetro 14. Tem um bloqueio na altura do 23, na Granja Viana, uma faixa liberada. E para quem sai de Cotia em direção à capital paulista, no quilômetro 33, também tem bloqueio parcial, uma faixa liberada, são 2 quilômetros de lentidão. 2 pontos bloqueados parcialmente também na rodovia Regis Bittencourt, no 274 e no 279 na região de Embu das Artes. Quer investir no seu futuro? Comece hoje. Faça pós-graduação e extensão no Senac. Acesse sp.senac.br/pós-graduação. Partiu pra cima! Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is. Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Villa no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. Aliás, Zé Maria Trindade, quer comentar aí tudo que a gente falou no final desse bloco? Fica à vontade. Pois eu queria sim. Só dizer que... por ser solitário, o caminhoneiro sempre foi relegado em segundo plano porque não tinha antes um sindicato forte, não tinha uma representação forte. E como o próprio professor falou aí, esta movimentação mostrou um pouco ali as entranhas, né, desse setor do transporte. Então, me ensinou um paranaense, porque no Paraná, não sei por que exatamente, mas no Paraná existe uma concentração muito grande de transportadoras e de caminhoneiros. Existe o autônomo, né, o dono do seu próprio caminhão, que trabalha para transportadoras, onde ele pega frete. Existem as transportadoras que têm os seus próprios caminhões e contratam motoristas, né, profissionais para dirigir os caminhões, e existem cooperativas também de caminhoneiros que se unem, são autônomos, que se unem e formam uma grande cooperativa, uma transportadora. Existem os cegonheiros, né, que são os que transportam carros, é uma associação à parte. Então, veja bem, é muito difícil de realmente definir uma pauta de reivindicações e uma liderança única para um setor tão diversificado assim. Era isso, Felipe. É isso aí. Eles se comunicam muito pelo WhatsApp, né? Alguns líderes conseguem concentrar nos seus contatos muitos caminhoneiros autônomos e aí formam um grupo, aí tem grupos maiores, grupos menores. Olha, sobre a continuidade da greve após o acordo, o ministro Eliseu Padilha disse que é preciso dar um tempo para os líderes dos caminhoneiros conversarem com as bases. Vamos ouvir, Andrezão.
Eles assinaram, eles vão levar a base, foi isso que foi dito, é isso que está escrito. Eles vão levar as suas bases, então nós temos que dar também um tempo, senão é imediatamente. Né? Eles vão levar os dados todas as suas bases. Ministro, o senhor acredita que no final de semana o brasileiro já pode respirar tranquilo, que vai ter combustível, sem essa correria toda? A nossa aposta é que o movimento vá sendo desmobilizado progressivamente. Agora, eu não sei se ele já terá normalidade total no final de semana. Nós acreditamos que o processo inicia hoje e aí o tempo é um tempo que é impossível prever agora com que tempo a gente terá a plena normalidade. O que é engraçado é que não foi isso exatamente que eles disseram ontem à noite, né? Eles anunciaram um acordo, aí eles viram que o acordo não vingou completamente. Nessa coletiva, o Eliseu Padilha também disse que 45% das estradas já haviam sido desbloqueadas. Eu citei aqui o comentário do Carlos Marum, que disse que o governo foi surpreendido porque o movimento não arrefeceu como gostaria. E eles ficam tentando dar a impressão de que está tudo bem, Vila. É só que precisa de um pouquinho de tempo para ver a desmobilização e tal, então estão atenuando a frustração de o acordo não ter sido cumprido imediatamente. É uma falta de sintonia com a realidade. Eles acham que o discurso altera a prática, a realidade concreta, né? Isso é uma bobagem. O que ele está dizendo, veja a incapacidade desse senhor. Vamos raciocinar de uma forma muito simples. Vamos dizer que o movimento estivesse caminhando para o fim. A pergunta da colega jornalista foi perfeita. Quando é que esse fim de semana já vai estar retomada as coisas? O que ele responderia? Não. Por quê? Para retomar a normalidade do abastecimento vai demorar uns 4, 5 dias, paulatinamente. Então, 20% a gente consegue, depois 40%, 60%, 80%, depois 100%. Primeiro nós vamos resolver as questões dos hospitais, das prefeituras, fala alguma coisa com nexo, que tem inteligência. Ele não consegue responder. Né? É impossível retomar a normalidade, mesmo que a greve terminasse agora, nesse segundo. Por quê? Porque demora, houve uma desarticulação de toda a estrutura de abastecimento. Então, não se resolve isso da noite para o dia. Mas não adianta, eles não conseguem. Esses é que nos governam. Claro que os problemas são muito mais complexos do que aparece assim na superfície. Tem a questão do modal de transporte, que agora virou moda, é tudo modal. Modal ninguém falava 3 dias atrás, agora é modal para tudo. É o modal transporte, a questão das ferrovias, tem a questão do papel da Petrobras sim ou não, como é que fica, e por aí vai. Tem uma série de questões. Mas concretamente o que nos interessa é quando isso termina, para que se restabeleça a normalidade no país. E nós temos a semana que vem uma semana curta, com feriado, né? Então ele não consegue responder. É isso, essa é a qualidade do poder político no Brasil. É o Marum, é o Padilha, é o presidente da República. Eu não vou dizer que eu tenho dó, porque com ele eu não tenho um sentimento de dó. Eu tenho de vergonha, né? Ele não é presidente do meu país. Ele é presidente de um outro país que para mim não existe e tal. Só se qualquer país sério, ele renunciaria após falar do frango. No cenário caótico que foi apresentado ao Brasil, né? Nós entrevistamos 2 vezes o prefeito da capital de São Paulo. A questão do lixo, por exemplo, que é gravíssimo, né? A prefeitura de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, não tem mais combustível para as ambulâncias. E aí vai, as pessoas dando relato de hospitais. Ele estava preocupado com o frango. Quer dizer, é ou não é um descolamento da realidade? Esse homem tem condições de continuar no exercício da presidência da República? Ele não tem condições nem de governar a sua própria casa. A sua própria casa. Bom, entre as questões de fundo aí citadas pelo Vila, também é bom lembrar que existe a questão que precisa ser debatida se a Petrobras deve ser privatizada ou não e se a livre concorrência entre empresas privadas nesse setor poderia fazer com que a competição gerasse melhores preços de combustíveis. Zé Maria Trindade, o acordo anunciado ontem pelo governo do Michel Temer deu a impressão de que haveria fim de semana, de que sextou, mas não sextou, né, Zé? Pois é. De repente, pode até sextar, viu, Felipe? Porque aqui as pessoas estão todas livres, né? Alguns não trabalharam, porque servidor público também, qualquer coisinha já é bom para não ir no trabalho, né? Mas houve a liberação de alguns setores aqui, não foram trabalhar, então a sexta tá pronta para o crime mesmo. Agora, é muito importante dizer que a movimentação aqui em Brasília ela é interrompida de uma forma intermitente. O grupo chega, obstrui uma ponte, o Detran e a Polícia Federal, que são instruídos a tirar tudo, chegam e desobstruem e pronto, eles partem para outra. Veja bem,
Isso é um sintoma de guerrilha, é um sintoma de apoio, eu vou repetir, não se trata mais de um movimento de caminhoneiros, pelo menos aqui na região do Distrito Federal, né? Em toda a região, não é mais só de caminhoneiro. O importante aí desse debate todo é uma expressão que eu usei mais cedo. O rei está nu. Todo mundo compreendeu isso que o Vila está falando, que o ministro Eliseu Padilha não entendeu até agora onde ele está. Ele não sabe onde ele está. Então, quando fala que ele é ingênuo, eu acho até que é um elogio. Ele é muita coisa além de ser ingênuo, o Eliseu Padilha, conhecido na política por aqui. Já foi tudo. Foi ministro de vários governos, já foi deputado federal, já foi dirigente partidário e sempre ali incrustado no MDB e na cúpula do MDB. Ele falar essa história de final de semana tranquilo, isso não existe essa possibilidade. E o professor parece até que ele cobre aqui o dia a dia, porque nós estamos acostumados de olhar para o olho de um cidadão desse e ele dá uma resposta absurda dessa e a gente olha, não é possível que ele está falando uma coisa dessa. É tentar mudar a realidade através de palavra, porque entenderam os marqueteiros de que quando você fala em crise, agrava a crise. Mas o mundo do marqueteiro é de fotografia e de filme durante a campanha eleitoral. O mundo do marqueteiro não é esse dia a dia nosso de quem pega ônibus, de quem leva filho na escola. Pelo amor de Deus, eu vi uma senhora indo deixar o filho na escola e a escola dizendo não vai ter aula hoje e ela se perguntando em voz alta, o que eu vou fazer com meu filho? Porque não pode levar para o trabalho, né? A escola está fechada, não pode faltar ao trabalho, então problemão. Então existem problemas, claro que isso provoca problemas, mas eu chego a dizer, Felipe, que esta sacudida vai deixar, sim, sinais positivos, vai deixar caminhos novos para o Brasil e para o país, inclusive influenciar nas eleições. É por isso que os governistas estão morrendo de medo. Os deputados e senadores estão morrendo de medo do que eles chamam de contaminação. Não é contaminação, é aprendizado, né? Das pessoas olharem o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Não com relação aos caminhoneiros e tal, mas o que leva as pessoas a esse revolta. As pessoas vão sussurrando aqui, acolá. E vão ficando indignadas, vendo injustiças. Ouvem aqui a Jovem Pan, todo dia, relatos de denúncias de corrupção, né? Tribunal de Contas do município, o presidente aqui acusado, não sei se 30 milhões teria recebido, acusado. Não vai ficar nervosinho, que eles ficam nervosos. O outro fez não sei o quê, o outro não fez aquilo lá. O Temer paga as despesas da família, tem o Coronel Lima que faz isso. O outro não sei das quantas. O Gedel, poxa, é que não aconteceu nada com o Gedel com 50 milhões de reais, 51 milhões de reais. Então as pessoas vão vendo tudo isso. A indignação vai falando. Esse sussurro deixa de ser sussurro quando as pessoas começam a falar. Depois elas começam a falar um pouco mais alto. Então o sussurro teve a fala levou a falar mais alto. Chega uma hora que as pessoas começam a gritar. É a hora da revolta. É isso que está ocorrendo. As pessoas foram perdendo medo e percebem que essa estrutura de Estado que tem aí não dá conta da sua revolta. É esse que é o problema. Se nós reproduzirmos, e reproduzimos já, mas qualquer veículo de imprensa, o discurso do Michel Temer hoje, o brevíssimo discurso, as pessoas ficam revoltadas. Claro, se pegarmos o trecho do frango e ver ele falando do frango, as pessoas ficam revoltadas. Poxa, a pessoa, como você falou, essa senhora, ela trabalha, foi deixar a criança na escola, certamente é assim, foi deixar o filho na escola. Aí a escola está fechada. E aí, ela vai perder o trabalho dela. O Michel Temer tem esse problema? Não. Ele pega o Michelzinho, que é o filho, e tem não sei quantos babás pagas por nós. Percebam, ele tá longe da realidade do povo brasileiro. E quando eu falo povo, não é só os mais pobres, é a classe média, somos todos nós que trabalhamos. Eles não trabalham. Se você fazer um levantamento dessa turma que está falando aí, nessa coletiva que acabou há pouco tempo, quem é que trabalha mesmo? Dá para contar, eles não trabalham. Então eles não sabem o que é real. Então quando eles falam do caminhoneiro, que é uma categoria, sentem num caminhão e fique 10 horas pilotando um caminhão.
Fique pilotando, em que você precisa ter responsabilidade no que você está transportando, cheio de buracos, péssima sinalização, mato, tentando desviar de motoristas amadores que são terríveis e principalmente fugir do crime. Faça isso. Pega o Michel Temer, vamos ver se ele tem coragem, um dia ele pegar um caminhão, fazer Rio-São Paulo, chegar na entrada do Rio de Janeiro. Um dia que um político fizer isso e ninguém faz, porque eles não merecem, eles não são brasileiros, eu quero ver, pega um caminhão. Veja o que é, passe pela... Eu tô pegando essa categoria, porque a questão que você é com ela agora. Faça isso. Deixa a sua família 20 dias e vá fazer uma entrega, sai do Rio Grande do Sul e vai ao Rio Grande do Norte. Saiba o que é isso. Veja por quantos perigos ele passou. A situação, estradas pessimamente conservadas, dinheiro roubado por vocês, que são ladrões. Essa elite política é ladra, né? Aí vai ver, veja o que é. Então ficam cantando de galo, falando é tudo empresário que está por trás, como se os caminhoneiros fossem idiotas. Tem empresas, provavelmente, no movimento. Agora, a maioria é de gente trabalhadora. E esse pessoal não vai engolir isso daí. Começou nos sussurros, começaram a falar alto e gritar. Eu concordo com o Zé. Uma das lições, e veremos, nós somos no calor da hora, desses acontecimentos, é que o Brasil não é o mesmo, vai mudando. Claro que não é uma mudança radical, não é isso, mas é acumulativo. E esse presidente queria ser candidato à reeleição. E nós dissemos aqui há muito tempo que nunca seria. Depois, lançou o Meirelles. Você acha que alguém vai ter coragem de se misturar esse pestilento, politicamente falando, eu estou me referindo, né? Ninguém. Esse governo... Como é que esse governo vai ficar mais 7 meses? Eu queria que alguém me respondesse. 7 meses. Ele vai terminar dia 1º de janeiro, após o novo presidente do ano que vem. 7 meses com esse homem. Dá? Eles já devem estar dando, graças a Deus, que vai ter a Copa do Mundo para ter um certo arrefecimento aí no noticiário. Aproveito para registrar que a Voz do Brasil vai ao ar hoje na Jovem Pan às 20 horas. Então a gente vai para mais um comercial e volta já com a palavra de um general. Fique ligado. Os pingos nos is. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Os pingos nos is. Partiu pra cima. Bem-vindo ao shopping. Aperte o botão e retire o ticket. Quem tem Sem Parar nem lembra mais o que é esse barulhinho ao entrar em um estacionamento. Não precisa se preocupar com tickets nem com as filas de pedágio. E sabe o que mais? Quem tem Sem Parar tem 5% de desconto na contratação ou renovação do Porto Seguro Alto. Se você ainda não tem, adquira já o seu. Saiba mais em portoseguro.com.br/sem parar ou consulte o seu corretor. O Grupo Santa Joana inaugurou uma nova maternidade em São Paulo. O Hospital e Maternidade Santa Maria, com andar completo para parto normal, salas amplas, banheira dentro do quarto, cavalinho e barra de exercícios que aumentam a dilatação e diminuem a dor, bola de pilates, cromoterapia e som ambiente. Hospital e Maternidade Santa Maria, mesmo nível de excelência da Promatre Santa Joana. Rua Leôncio de Carvalho, 233. Responsável técnico Dr. Francisco Gianatásio, CRM 42825. Trânsito. Atenção, agora o bloqueio é total na rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 17, já quase no acesso a Hélio Smith. Tudo travado desde a saída da Marginal do Tietê. Utilize como alternativa a Via Dutra, na direção do Rio de Janeiro. Atenção também nas principais vias da capital paulista, onde tem posto de gasolina ainda vendendo combustível, filas intermináveis de carros, muita lentidão e também filas de pedestres com galões para comprar combustível. Novo Alivium cápsulas líquidas, tecnologia e alívio ainda mais rápido contra dores de cabeça nas costas e musculares. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem ser jovem, partiu pra cima. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is.
Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Villa no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, e lá de Brasília, José Maria Trindade. Nossa audiência está bombando o dia inteiro nessa cobertura especial da Jovem Pan sobre essa crise, essa greve dos caminhoneiros, que o ministro Raul Jungmann diz que não é greve, que é lockout, mas a Jovem Pan está acompanhando. No momento tem mais de 20 mil visualizações, quer dizer, pessoas assistindo ao vivo ao mesmo tempo ao programa Os Pingos nos Is, além dos nossos mais de 100 mil ouvintes por minuto no rádio. Muito obrigado a todos pela audiência. Eu falei que ia dar a palavra ao general porque o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, se manifestou nessa tarde no Twitter sobre o decreto de garantia da lei e da ordem usado por Michel Temer para conter a greve dos caminhoneiros. Abro aspas aqui para o general. Mais uma vez, o Exército será empregado em uma operação de garantia da lei e da ordem, a fim de atender às necessidades da população afetada pela greve dos caminhoneiros. Ele botou entre aspas, greve dos caminhoneiros. Como sempre, agiremos com base na CF, a Constituição Federal, em apoio às instituições e pela democracia. É necessário que todos os setores da sociedade brasileira atuem para uma solução rápida dessa crise. Você acha que é um comentário adequado, Vila? É adequadíssimo. Eu admiro aí o general Vilas Boas, passou uma boa parte da sua vida militar na Amazônia e tal. É uma pessoa muito séria, muito bem informado, é um brasileiro de bem, né? Passa por um problema muito difícil, como a gente sabe, de saúde, é de conhecimento de todos, mas isso não interfere no seu trabalho, no seu cotidiano. Agora, é uma situação complicada, porque pela Constituição, o artigo 142, quem é o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Isso é o que determina o caput do artigo 142. Foi determinado, eu não li o decreto do presidente, eu quero ler depois esse decreto para ver o que está escrito. Ou se terão outros decretos, não sei. Mas terá um decreto, no mínimo, tal. E pediu mais uma operação que é chamada GLO, né, garantia da lei, da ordem e tal, a fim de defender a população. Agora, ele foi muito claro. Como sempre, agiremos com base na Constituição e apoio às instituições e pela democracia. E pede uma conciliação, né? Ou seja, que os diversos setores da sociedade brasileira atuem por uma solução rápida dessa crise. Eu acho que ele está dentro do que se esperava de um comandante do Exército, de uma pessoa como o general Vilas Boas. Agora, não parece ser, infelizmente, que seja possível obter uma solução rápida para a crise. Agora, eu temo, continuo temendo, que haja um incidente grave com manifestantes caminhoneiros, entenda-se, em algum bloqueio e que isso possa redundar numa grave, um número de feridos, mortes, e principalmente você tem gasolina, petróleo, óleo, tudo passando atrás. Pode ser óleo diesel, isso aqui pode ocorrer uma tragédia. Eu continuo achando que o presidente Temer quer que o trabalho sujo seja feito pelo Exército. Ele não é um homem que admira as Forças Armadas. Pelo contrário, né? Ele está usando as Forças Armadas para encobrir a sua falta de autoridade. E de antecipação aos problemas também, né? E o Comando do Exército solicitou ao Temer a edição desse decreto de GLO, como se chama, Garantia da Lei e da Ordem, com o objetivo de amparar a atuação dos militares em todo o país para liberar rodovias bloqueadas pela greve dos caminhoneiros. Um militar que não quis se identificar disse ao jornal Globo o seguinte: será um guarda-chuva para a proteção da tropa em âmbito nacional. Eles querem trabalhar com segurança jurídica, como também quiseram trabalhar com segurança jurídica na intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Também houve esse debate naquele caso. José Maria Trindade, o que você acha? O general, ele reuniu hoje os 4 comandantes, né? Tem o comandante da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, eu não sei porquê, mas tem um novo comandante. Novo não, sempre teve. Comandante das Forças Armadas, né? O Comando Maior das Forças Armadas, Estado Maior das Forças Armadas. E depois dessa conversa, houve ali uma avaliação. Nós sabemos que as armas, elas têm informações sigilosas, né? É o Departamento de Inteligência. O Departamento de Inteligência mais conhecido e mais equipado é da Aeronáutica. E trocaram informações, né? Trocaram dados sobre o movimento, a extensão do movimento, quem está por trás e como e tal, e começaram ali a definir estratégias para atender a determinação do presidente Michel Temer. E nesse Twitter a gente vê claramente que ele é até muito mais sensato do que o seu comandante, o presidente da República, né? Porque o Palácio quer vender uma ideia de que agora é a ferro e a fogo e que tudo pode ser esperado dos militares.
E ele está dando uma tranquilidade, dizendo que não é bem assim não, que eles vão seguir a Constituição e seguir a GLO, que será assinada pelo presidente da República. Sem isso, um militar do Exército, Marinha e Aeronáutica não podem atuar nesse sentido, né? Atuar na segurança pública. Será uma segurança pública, não nos moldes ali do Rio de Janeiro, de patrulhamento, mas será um trabalho de segurança pública. Eles já estão mobilizando ali equipamentos e meios para fazer a desobstrução. E é interessante que a Associação Nacional dos Caminhoneiros pediu aos caminhoneiros para desobstruir as estradas e prevendo, inclusive, a possibilidade de violência, até de uma tragédia, como a gente está comentando aqui. Então, eu achei um comentário lúcido e até explicativo, dizendo, olha, nós temos que cumprir uma missão. Em resumo, seria isso. É isso aí, Zé Maria Trindade. E esse decreto de GLO valerá até o dia 4 de junho, segundo informou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que tinha dito que o decreto valeria até 1º de junho, mas depois se corrigiu. E ele também disse que o governo espera ter resolvido esse caso da greve dos caminhoneiros, como foi cunhada nesse período, mas que editará outro decreto para estender o prazo, se for necessário. Esperamos todos que esse problema já tenha sido resolvido até o dia 4 de junho, de preferência antes, porque tem feriado, né? De Corpus Christi, dia 31 de maio agora, depois tem... Não, Dia dos Namorados é mais pra frente, é 12 de junho, mas tem aí datas e que vai fazer com que a população brasileira precise utilizar as estradas. Imagina o prejuízo das pessoas que já organizaram suas viagens. Imagina as cidades turísticas que vão receber milhares de pessoas, especialmente cidades litorâneas, mas não só, tem também o interior. O desastre econômico. Hoje nós vimos restaurantes vazios, né? Você olha para o conjunto da sociedade e o presidente está preocupado com o frango, né? É incrível, os hospitais, né? A situação que está, da dificuldade de chegar aos médicos, os enfermeiros, a questão de medicamentos, o problema das ambulâncias, a questão, e o prefeito da cidade de São Paulo, entrevistado por nós, falou, e a questão dos mortos, que é uma questão que não tem combustível para as viaturas, e aí, né? A questão do lixo, olha a gravidade, significa que nós não, volto a insistir, o que o senhor, um oficial da Polícia Militar, tinha conversado comigo. Nós não temos reservas estratégicas. Isso não existe em qualquer país do mundo. Isso é só aqui na terra descoberta por Cabral. Então, a situação é muito, mas muito, 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 muito grave. Hoje eu peguei um táxi, um desses aplicativos aí de transporte, e a taxista disse que foi por volta das 2 horas da tarde, e ela disse que só tinha meio tanque e já ia ter que encerrar o expediente naquele horário. E depois eu voltei do Itaim para cá, para a Avenida Paulista, e o trânsito está uma maravilha aqui em São Paulo pelos motivos errados, né, Vila? Porque o pessoal não tem gasolina para andar na rua. Agora, vamos para um lado pitoresco de toda essa crise, porque o programa Os Pingos nos Is sempre traz um lado cômico no meio da tragédia, ou um lado tragicômico. A cunhada do presidente Michel Temer, Fernanda Tedeschi, ironizou em uma rede social o desabastecimento causado pela greve dos caminhoneiros. Na manhã desta sexta-feira, Fernanda, que é a irmã mais nova da primeira-dama Marcela Temer, publicou no Instagram uma foto mostrando o tanque cheio de um carro. Ostentação, escreveu ela. Para quem está acompanhando o nosso programa pela internet, tem aí a imagem no monitor subida pelo Silvio, está escrito ali embaixo ostentação, em cima tem ali o nome da conta dela e a imagem que é do tanque cheio do carro. Esse pessoal desconectado da realidade, como você disse, Vila, acaba desrespeitando aí muita gente, né, que está envolvida nesse momento de crise. É um tapa na cara, né, Zé Maria? Fala, Zé. Agora, existem pessoas que estão conectadas e preocupadas. Ontem, professor, nós mostramos aqui a preocupação de um parlamentar, Nelson Marquiselli, que foi de cuecas, né? De cuecas defender os caminhoneiros. De samba-canção. Samba-canção agora. Você imagina, essa senhora, Fernanda, tal... É inacreditável, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Quer dizer, uma pessoa que faz isso, veja, primeiro ela se acha acima de todo mundo, ela goza. Aquele senhor, há 2 dias atrás, no Jornal da Manhã, entrevistado no interior, ele gravou um desses vídeos, nos mandou, o senhor do interior de Minas Gerais, e ele tem um filho com problemas, tal, precisava se deslocar às cidades vizinhas.
E ele mostrou um carro dele, era um carro antigo, um Gol antigo, e disse assim, e aí, eu não tenho combustível, o que eu vou fazer? Então essa Fernanda Tedeschi, irmã da senhora Marcela, esposa do senhor Temer, elas não estão nem aí. Você acha que o Temer sabe? O Temer passou algum dia algum tipo de dificuldade? Não, quando eu estou dizendo isso, não é populismo barato, não. Eles são absolutamente descolados da realidade. Né? Eles não sabem o que é o país, o que é a vida. É aquela história, eles não sabem nem pegar na maçaneta porque alguém abre a porta para eles. Né? Aquela velha história. Então é isso. É interessante o que está acontecendo, interessante com aspas todas do mundo, é que está apresentando um Brasil real, são os brasileiros dizendo não, e o poder mostrando que há uma ruptura entre esse poder e o Brasil real. Perceba, quando eu insisto falar do governador de São Paulo, eu não tenho nada contra ele nem a favor, né? Mas cadê o governador de São Paulo, Márcio França? Né? Sumiu. Por quê? Porque ele é candidato à reeleição e tem medo que aconteça alguma coisa, respingue na sua reeleição. A situação dos paulistas, para ele pouco importa. Nós temos 3 senadores em São Paulo. Você, no seu estado, pergunte o que estão fazendo seus senadores. Todo estado tem 3, né? Nós temos 3. Um é José Serra, outro Marta Suplicy e outro, eu até esqueci, é suplente do Aloysio, é um sujeito inexpressivo que ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é, tá um bobalhão, né? Ninguém aparece e fala nada, eles sumiram. Vocês percebam? Essa quem faz política no Brasil. E nós passando por tudo isso, nessa correria, né? Nessa loucura, cidade vazia. Hoje, na hora do almoço, aqui embaixo, na região da Paulista, eu passei em alguns restaurantes vazios, restaurantes que sempre estão... As pessoas, muitos não vieram trabalhar. E outra questão, muitas vezes o restaurante não tem os condimentos necessários, a estrutura, os ingredientes necessários para poder fazer os seus pratos tradicionais que oferece. É essa a situação. Ayrton Sandoval, Cleiton Vinha, nosso verdade, produtor, é um bobalhão, tá era um quercista, para ser quercista não é coisa foi boa. Deputado estadual, não é isso? Isso, foi. Esse é o grande Ayrton. Eu achei que ele tinha morrido, ele era suplente do Aloysio, e quando o Quércia desistiu em 2010, o Orestes Quércia desistiu, e passou a apoiar o Aloysio em troca de designar o suplente. Fizeram um acordo. E o Aloysio acabou sendo eleito senador. Quase que eleito aqui o netinho de Paula, aquele que agredia várias mulheres, gente boa, né? E teve 7,5 milhões de votos. Veja que a democracia tem essas coisas. Mas acabou sendo eleito o Marta, em primeiro o Aloysio. E aí ele colocou esse cidadão, Ayrton Sandoval, o Quércia, faleceu um pouco depois e tal. Netinho de Paula, ex-vocalista do Negritude Júnior. Que batia nas mulheres. Gente boa, bem bater em mulher é quase que uma prática da elite política brasileira. Vejo o Caldas na Junta Interamericana de Direitos Humanos e vejo o Admar Gonzaga, do Tribunal Supereleitoral. Esses dois últimos defendidos pelo mesmo advogado. Um sujeito que tem um apelido, ou, como falavam os noticiários policiais antigamente, a alcunha de Cacai. Teve o Pedro Paulo, candidato do Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, também na campanha, foi muito criticado em razão das denúncias contra ele a respeito disso. Agora, outro desdobramento da crise, desdobramento cômico da crise é o seguinte: uma hamburgueria de Planaltina, no Distrito Federal, aí, Zé Maria, adotou um modelo diferente para entregar encomendas durante a paralisação dos caminhoneiros. O delivery a cavalo. A alternativa que passou a vigorar nessa quinta-feira foi a solução encontrada pela lanchonete para driblar a falta de combustível. Zé Maria Trindade, o Brasil vai voltar a andar a cavalo, Zé? Pois é, essa foto correu aqui em Brasília e ficou até elegante mesmo, viu? E limpo. Planaltina é uma cidade que fica aqui no Distrito Federal, e quando o Distrito Federal foi criado, ela já existia, né? Então, é a mais antiga cidade daqui do Distrito Federal. Aqui se chama cidade, antigamente era cidade satélite, não é mais, agora só região administrativa, cidades mesmo, né? E não fica aqui perto de Brasília. E aí encontrou essa maneira, mas o dono disse que já fazia isso antes, e eu já vi pizza ser entregue de bicicleta, até a pé, em grandes centros, né? Mas de cavalo, eu juro, foi a primeira vez. Legal, Zé Maria Trindade. A gente vai para mais uma janela de comerciais e volta com a exploração política petista da paralisação dos caminhoneiros. Você não pode perder. Até já. Os pingos nos is.
preço baixo e o melhor atendimento só nas Lojas 100. Refrigerador Consul CRB 39 Frost Free com capacidade de 342 litros. Nas Lojas 100, só 1.498 à vista ou em 12 de 149,80 por mês. Aproveite! Roupeiro Zine Plus 6 portas padrão Nogueira. Nas Lojas 100, só 1.598 à vista ou em 12 de 159,80 por mês. E só nas Lojas 100 a entrega e montagem é cortesia. Nas Lojas 100, o preço é sempre mais baixo. Vai lá! Os pingos nos is. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase 50 anos, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma jovens estudiosos em bem-sucedidos idealizadores de novos modelos de negócio, que transforma visionários em líderes de empreendimentos com impacto social. O Sebrae apoia os empreendedores que sonham em transformar o Brasil. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. A Gocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Gocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. gocil.com.br. Tá sem trocado? Você paga uma conta pelo celular. Tá sozinho? Você encontra o seu par no app. Tá atrasado? Você avisa o chefe por mensagem. Deu fome? Você pede uma pizza pelo aplicativo. Nosso mundo é cada vez mais digital e ele tá cheio de ameaças perigosas. Por isso, só a Kaspersky deixa você protegido sempre. Proteja o que é mais importante para você com a Kaspersky. Acesse o poderdaproteção.com.br e proteja-se. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa para você ir mais longe. Fale com seu corretor. Boa noite, Marcela Lorenzeto. E aí, o trânsito em São Paulo finalmente tá bom agora que ninguém tem combustível? Exatamente, por causa da greve, os paulistanos evitaram usar carros. Nesse momento, 19 quilômetros de lentidão, índice bem abaixo do comum neste horário em sextas-feiras. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Marco Antônio Villa no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. Eu prometi, vamos falar da exploração política feita pelo PT dessa chamada greve dos caminhoneiros. Os petistas Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias e Paulo Pimenta soltaram uma nota dizendo que a TV Globo, sempre ela, usa a greve dos caminhoneiros para armar um golpe militar. Diz o texto, aspas, a paralisação do transporte rodoviário no país é resultado direto da política irresponsável de preços de combustíveis da Petrobras sob o governo golpista, que atingiu primeiramente a população mais pobre com os aumentos escandalosos do gás de cozinha. Fecho aspas. Aliás, o Lula, em caravana pelo Rio de Janeiro, ficava falando do gás de cozinha, evidentemente sem lembrar que o preço do gás de cozinha começou a crescer ainda no governo de Dilma Rousseff. Trata-se, continua aqui com a nota do PT, de uma crise anunciada e agravada pelo noticiário da Rede Globo, que estimula a corrida aos postos e supermercados, além da especulação com preços dos alimentos. A Globo investe na crise, como fez em 2013 e ao longo do golpe do impeachment de 2016. Uma crise dessas dimensões diante de um governo que já não tem sequer a capacidade de dialogar, por absoluta falta de credibilidade, pode se transformar em terreno fértil para aventuras autoritárias. Fecho aspas aí para a nota do PT e a Gleisi Hoffmann foi além. No Senado, propagou mais mentiras. Solta aí, Andrezão. Aí dão a desculpa de que o governo do PT quebrou a Petrobras. Dizem que na nossa época a Petrobras teve prejuízo. Isso é mentira. É só pegar os balanços da Petrobras. É mentira. A Petrobras, aliás, não teve prejuízo em nenhum ano. Tá aí, Gleisi Hoffmann, Marco Antônio Villa, Petrobras saqueada, roubada. É uma loucura, né? Ela agora, logo vai pra cadeia, né? É terrível. Claro, tem exploração, era esperado que
tem os exploradores de todas as correntes políticas, e o PT ia dizer isso. E pior, dizendo que a Globo está armando um golpe militar. É tudo delírio e tal, né? Isso daí, evidentemente, não tem nada a ver. A questão da greve é uma coisa, golpe militar é outra, Rede Globo é outra coisa e o PT é outra coisa. A grande questão é que o PT deve estar com uma certa dor de cotovelo. Que isso, os caminhoneiros mostraram que isso que é capacidade de mobilização. A prisão do Lula, eles disseram que eles iam incendiar o Brasil. O que aconteceu? Nada. E o acampamento de Curitiba, quantas pessoas tem hoje? Acho que é 32 pessoas. Né? E incendiar o Paraná. Primeiro o Brasil, depois o Paraná e tal. Não aconteceu nada. E os caminhoneiros, esses sim pararam o Brasil. Então eles devem estar com dor de cotovelo, falar, caramba, esses caras é que sabem parar o Brasil, porque nós outros somos um fracasso. Os caminhoneiros realizaram o sonho do Lula. O PT não conseguiu, mas os caminhoneiros conseguiram. Zé Maria, aparece uma outra faixa de intervenção militar na estrada, aí tem uma foto, sai na imprensa, dizem que grupos de caminhoneiros estão pedindo isso. Aí o PT já associa a TV Globo, faz uma grande salada retórica para tentar surfar nessa onda, né? Tentando jogar confusão. Olha, eu acho que por isso que os políticos estão perdendo cada dia mais todo o capital político que possuem, pelas mentiras, porque esta fase da República de desentendimento, e eu me lembro que foi a origem da estratégia dos marqueteiros, né? Desentendimentos, tratar as coisas como se o povo não soubesse. Só que hoje todo mundo é informado. Então, uma fala dessa, todo mundo vai lá na Petrobras e vê que na gestão do PT, apesar de ser um momento muito bom, petróleo bombando o preço do petróleo, né? O Brasil descobrindo novos campos de exploração do pré-sal, e a Petrobras, sim, deu lucro, sim, mas poderia ter dado muito mais. Mas a função da Petrobras não é exatamente lucro. Se fosse lucro, seria uma empresa da iniciativa privada. Pois bem, houve sim saque, o PT sabe, todo mundo sabe que houve roubos, isso já está provado e tem documentos e tem muita gente presa por isso. Não é só o Lula, não, muitos outros. Agora, professor e Felipe, veja bem, o PT tem que estar com inveja, o PT tem que ficar muito com dor de cotovelo, porque, veja bem, uma organização dessa, uma greve desta amplitude, sem a participação de centrais sindicais, dos tradicionais, aquela história da CUT, do PT, isso nunca aconteceu. E está acontecendo agora de uma forma muito mais organizada, de uma forma mais real, sem aqueles mesmos na frente lá queimando pneu. Veja que espontaneidade. Então, eles têm que ficar preocupados, porque um novo movimento nasceu, uma nova sociedade está nascendo. Isso é uma coisa, viu, interessante, rapidamente. Isso é, Zé, que nós estamos conversando aqui, que em termos analíticos, né, para a gente sair da superfície dos acontecimentos, eles pararam o Brasil de forma absolutamente original. Ou seja, ninguém tinha conseguido parar o Brasil. As greves gerais, desde a década de 80, todas fracassaram. Essa vez, alguns milhares, eu não sei quantos, mas em teoria de ter um levantamento aproximado, alguns milhares... São 70 mil. 70 mil. Vamos dizer que cerca de isso, 70, 50 mil, pararam o Brasil. Quer dizer, uma coisa que ninguém imaginava. Ninguém imaginava, né? Agora, nós não imaginarmos, a gente não tem acesso às informações. Agora, o GSI devia saber. O que é o GSI, ouvinte? O Gabinete de Segurança Institucional, né? Devia ter monitorado. O papel deles é esse, né? Não monitoraram coisa alguma tal. Agora, eles pararam o Brasil. Por isso que o PT está com uma dor de cotovelo. O PT não consegue parar nada. Não para nem antigamente São Bernardo, que foi sua capital, e certamente uma época sua capital política e tal, e mais nada, coisa alguma. Tanto que no acampamento de Curitiba agora, se nós formos lá, e deve estar um frio danado, né? Deve ter umas 30 pessoas se tanto. É isso aí. Fala, Felipe, para falar do GSI, é interessante que um órgão do governo, do Palácio do Planalto, existem comunidades de inteligência na Polícia Federal, Ministério da Justiça e nas forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Eles têm os grupos de inteligência. Esse do GSI, que monitora diretamente para o presidente da República, da informações, tem um grupo de funcionários secretos, são policiais secretos. Eles são geridos através de números. Na transparência, se você for atrás, não consegue saber quem é funcionário. E o interessante, professor, é que tem concurso secreto. E eles são admitidos por número, né? E essa comunidade, elas se infiltram,
nesses movimentos, e tem uma grande fonte de alimentação das informações é a imprensa, né? Evidentemente. E quando eles notam ali que algo deve ser investigado mais a fundo para suprir o presidente da República de informações, aí eles mandam os funcionários, os números, né? Que são funcionários fantasmas, no sentido de que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, e eles vão e trabalham lá, ficam, são capazes até de dirigir caminhão e se infiltram no movimento. O objetivo deles não é espalhar nada, não é de colocar fogo em nada, mas apenas transmitir ao presidente da República informações. E aí fazem relatórios e o Gabinete de Segurança Institucional dá o relatório. Quando o presidente vai contratar um ministro ou contratar alguém também, esse pessoal faz um levantamento, eles têm lá o seu trabalho. Então, é o novo SNI, que não faz mais aquelas coisas ilegais, sei lá, se fazem, eu acho que não, de grampear telefone, eles têm o equipamento para evitar grampo, mas de que a informação encontra informação, né? Mas é mais ou menos assim que funciona o Gabinete de Segurança Institucional. Legal, Zé Maria Trindade. Só para registrar informação sobre Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o ministro do STF, Celso de Mello, disse para o jornal Estadão que vai liberar nos próximos dias o julgamento de Gleisi. Aspas, estou praticamente concluindo a revisão do voto. Fecho aspas aí para o ministro Celso de Mello. A gente sempre disse aqui em Os Pingos nos Is que depois do julgamento do deputado Nelson Meyer seria a vez da Gleisi. E outro ministro do STF, o Alexandre de Moraes, uma notícia que acabou de sair, autorizou o uso da força para desbloqueio de rodovias e impôs multa a quem descumprir a decisão. A pedido do governo, Moraes impôs uma multa de R$100 mil por hora às entidades que atuarem nas interdições de vias, além de multa de R$10 mil por dia para motorista que esteja obstruindo a pista. A informação é da TV Globo, publicada no site G1. Vai ter multa, hein, Vila? Primeiro eu quero ver como houve multar as entidades quando elas podem dizer que não estão defendendo mais nenhum tipo de bloqueio. É muito mais um movimento de autônomo do que um movimento tradicional. Dá para fazer um estudo interessante. Como é que você conseguiu parar o Brasil sem ter a estrutura tradicional de sindicatos? Segundo, o papel, e o Zé Maria já destacou, e você mesmo, a questão do papel do WhatsApp. Sem o WhatsApp, não teria um movimento dessas proporções. Quer dizer, portanto, é um movimento da modernidade no campo da política, da forma de articulação. E o governo foi surpreendido, porque o governo está na época do Telex. O governo está na época do Telex e os caminhoneiros estão na época do WhatsApp. Então, é outro mundo. Então, isso é muito original o que eles fizeram. É um marco. Outras categorias vão copiar, mas é difícil ter uma importância tão estratégica como os caminhoneiros. Eles são estratégicos para o país. Então, a partir certamente, do fim desse movimento, que a gente não sabe quando vai ocorrer, eles vão ser olhados com muito mais cuidado, não pensa, e vai ter muita gente que vai querer ter base até entre os caminhoneiros. Agora, a grande questão é que o governo dá o movimento como terminado. O movimento não terminou. E se tiver um incidente grave e morrer um caminhoneiro ou explodir um caminhão, sabe? Ninguém deseja isso, entende? Falar isso porque vai dizer um bobo, recortar e colocar na internet dizendo que a gente deseja isso. Não é isso? Aí, isso aqui fica incontrolável, porque o sentimento popular, volto a dizer, o sentimento popular é de apoio irrestrito aos caminhoneiros. O sentimento popular. Faça uma pesquisa. As pessoas andem aqui na Avenida Paulista, ou Zé, já é que Brasília não existe rua, né? Brasília é uma cidade que odeia pedestre. Mas não tem esquina, cidade sem esquina não é cidade, né? Mas a questão que se coloca é que as pessoas sentem um apoio, solidariedade aos caminhoneiros. Então, se ocorrer um incidente, eu não sei o que pode acontecer. Mas olha, o governo federal do Michel Temer deve estar se modernizando. Parece que já chegou uma máquina de fax lá para ele passar. Agora vai. A gente vai para os comerciais e volta já. Os Pingos nos Is. Que tal passar as férias de julho com toda a família no resort mais exclusivo do Brasil? O Transamérica Comandatuba tem mais de 80 opções de esportes e lazer, 21 quilômetros de praia, voo direto para o aeroporto da ilha, programação rock and roll, com Camp Rock for Kids e o melhor, agora é all inclusive. Comprando o seu pacote com a To Go Travel, você tem cortesia de hospedagem de 2 crianças e os 10 primeiros que comprarem ainda ganham 10% de desconto nas diárias. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Ligue 4003-3216 ou acesse www.togotravel.com.br e consulte condições
eleições, Transamérica Comandatuba All Inclusive é com a To Go Travel. Os pingos nos is. Jovem Pan discute economia, a economia brasileira em perspectiva. Em ano de eleições, economistas, empresários e consultores debatem as estratégias de política econômica que devem ser adotadas para garantir o crescimento sustentável de longo prazo. Com a presença de Guilherme Afif, presidente do Sebrae, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pré-candidato, Zeina Latif, economista-chefe da XP Investimentos. Dia 28 de maio, a partir das 8 horas, no Tivoli Mofarrege. Oferecimento XP Investimentos. Assessoria de verdade, sem custo. Abra sua conta. Rodeio 60 anos apresenta Minha História com o Rodeio. Nas palavras de Fábio Raiola. A história da nossa família com o rodeio é de muitos anos. Momentos incríveis que passamos com meu pai Pascoal, meu tio Vicente. Enfim, o rodeio é a extensão da nossa casa. Sem contar o orgulho que temos de sermos fornecedores há tanto tempo também do rodeio. Na verdade, nós adoramos o rodeio. Rodeio, Jardins e Iguatemi. Sebrae, empreendedorismo que transforma. Há quase 50 anos, o Sebrae apoia o empreendedorismo que transforma jovens estudiosos em bem-sucedidos idealizadores de novos modelos de negócio, que transforma visionários em líderes de empreendimentos com impacto social. O Sebrae apoia os empreendedores que sonham em transformar o Brasil. Saiba mais em sebrae.com.br ou 0800 570 0800. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Opinião com credibilidade. Os pingos nos is. Salve, salve, estamos de volta com os pingos nos is e vamos direto ouvir os ouvintes, Andrezão. Sou Weber aqui de Jundiaí. Olha, acabamos de chegar agora do mercado. O rapaz do mercado mostrou o áudio do caminhão que estava vindo com a carne. Aqui perto de Jundiaí, ele estava em Americana ainda. Já disse que não ia ter condições mais de entregar mesmo na semana. E o que a gente sente é que o povo todo do mercado conversando com todo mundo, com todos que eu conversei, ninguém está contrário à paralisação. Uma boa noite a todos. Em relação ao movimento dos caminhoneiros, eu gostaria de destacar um assunto que hoje, no dia de hoje, está um pouco à parte, que é a questão dos impostos. Nós pagamos uma tributação excessiva em diversos setores da economia brasileira e na área do petróleo não é diferente. Índices que passam de 50% a 60%. Né, valores muito acima do famoso 1/5, né, os 20% do Brasil Colônia. E falando um pouco de história, eu gostaria de mandar um grande abraço ao nosso historiador Marco Antônio Villa, que, se não me engano, é o aniversariante do dia. Aqui é Guilherme Guena de Vitória, hashtag partiu pra cima. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Parabéns, Marco Antônio Villa, feliz aniversário. Obrigado. Tem muito homenagem obrigado. De ouvinte, tem caricatura aí, não tem, Cleiton Ubinha? Daqui a pouco a nossa produção vai subir aí, é uma caricatura especial feita para o Marco Antônio Villa. Feliz aniversário, Villa. Obrigado. Agora, Villa passou o aniversário trabalhando o dia inteiro aqui na Jovem Eu acho Pan. que essa conspiração da greve foi contra mim também. Agora Não, realmente, obrigado. Eu prefiro que a Marilyn Monroe cante do que a Dilma. Quer dizer, é uma pequena diferença entre as duas. Mas, obrigado, agradeço. Olha aí a caricatura do Villa, aniversariante, para quem está ouvindo pelo rádio. É do Armando Caricaturas, que sempre faz Armando. Aqui dos participantes desse programa. O Villa com a camisa do Santos e um blazerzinho, com uma mesa com bolo e ali os docinhos. Olha, brigadeiro eu ganhei hoje. Brigadeiro, comi, eu adoro brigadeiro, que nasceu na campanha de 45 com o Eduardo Gomes, vale lembrar. É uma criação brasileira. O brigadeiro é uma criação brasileira, hein? É isso, e o pessoal, os estrangeiros que visitam o Brasil, sempre vão atrás. Nós temos poucas
poucas coisas de criação nacional. Quer dizer, não tão poucas na culinária. Um é o pão de queijo, José Maria sabe. Os estrangeiros, quando chegam aqui, querem comer o pão de queijo. E o brigadeiro, que é um doce nacional muito gostoso. E agora, com as variações do brigadeiro, é muito bom, viu? É isso aí. Vamos em frente. Dilma Rousseff negou que tenha quebrado a Petrobras. Declarou a ex-presidente, segundo a Folha, aspas, é uma falsidade dizer que a Petrobras estava numa situação falimentar. Será que a Dilma sabe o que é falimentar? Tenho certeza que não. É mentira da mais vergonhosa qualidade porque é contra o país. Pegaram a Petrobras, usaram a Petrobras, disseram que a Petrobras estava quebrada. E nós sabemos que a Petrobras não está quebrada. Fecho aspas. Dilma Rousseff, José Maria Trindade. Ela é absolutamente não é desconectada da realidade a ponto de não saber o que houve na Petrobras e no governo dela. Isso aí já é mais para cinismo mesmo, né? Pois é, não está, todo mundo sabe. É aquela velha história, ela está usando a chamada pós-verdade, né, onde a versão pode ser maior até do que o fato. É a realidade. Felipe, eu só queria falar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, professor, que ele coloca uma multa de R$100 mil para as entidades, né, que estariam patrocinando a greve, mas coloca uma multa pesada de R$10 mil para o motorista que deixaram o carro estacionado nas rodovias ou no acostamento. Então, é uma ação dura e autoriza, inclusive, a violência. Quer dizer, não precisa mais nem a entidade, o próprio motorista será multado em R$10 mil. Acho até que uma multa de R$10 mil para o motorista é uma multa maior do que R$100 mil para uma entidade como sindical, né? Claro, agora é de uma injustiça absurda, hein? Eu convidaria o ministro Alexandre de Moraes, que é uma pessoa cordata e tal, volto a dizer, trabalhar um dia de caminhoneiro. Se um caminhoneiro receber uma multa de 10 mil, tenho certeza que o Brasil vai defender esse caminhoneiro, que é um absurdo fazer isso, né? São 50 caminhoneiros com multa da mala que o Temer recebeu aqui na Pamplona através do Rodrigo Rocha Loures. Temer, explica a mala, homem. Explica a mala. Até hoje ela não foi explicada. O Rocha Loures até hoje, Zé, não explicou. E a mala? E a mala? O senhor não tem, o senhor não está... Eu preciso ser ameno, não vou dizer o que eu pensei. É um problema de autoridade. A autoridade precisa ser uma ação impoluta. É aquela velha questão. Não tem só de ser honesto, tem de parecer ser honesto. A velha história da mulher de César. O senhor nem sabe o que é César. Ele disse que não era dele o dinheiro. O Rocha Loures disse que levava para alguém. Ele vai ter que explicar quem será esse alguém? Quem é esse alguém? Aí dá aquela música, um certo alguém, parece o Lulu Santos, né? Então, quem é esse alguém? Imagina o alguém é o Temer. Todo mundo sabe, né? Agora alguém fala assim, é perigoso dizer isso. Quando a gente tem as mãos limpas e ele não tem, a gente tem de dizer a verdade. O nosso compromisso é com o ouvinte, com o internauta e com a verdade. Não é com o corrupto. E temos uma informação do Rio de Janeiro com meu compadre Rodrigo Viga, meu parceiro de cobertura do Carnaval na Jovem Pan. Diga lá, Viga, é uma honra ter você aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado. Você me ouve bem, meu Ouço caro bem. Moura Brasil? Vai com tudo. Vai com tudo, né? Vai pra cima, né? Boa noite pra você, boa noite pro Vila. O Vila tá trabalhando firme hoje, hein, Vila? Virou uma cidade, virou um país, né? Não é apenas uma vila, né? Fala, Zé Maria, tudo bem? Boa noite pra você. Amiga. Tranquilo, graças a Deus. Tranquilo é a maneira de dizer, tá? Eu conversei aí com o pessoal da ANP, eles me disseram, né, esses diretores executivos da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustível, que a situação de estoque e de abastecimento no Brasil, seja qual for o combustível, diesel, gasolina e outros, vai levar pelo menos aí, professor Vila, uma semana para se normalizar. Uma semana para se normalizar. Já começaram a entrar caminhões-tanque aqui na Reduc e saírem. Também já começaram a entrar caminhões-tanque com querosene de aviação do aeroporto de Brasília. Mas em Brasília, segundo o pessoal da ANP, a estimativa é que só daqui a 4 dias, ou seja, por terça-feira da semana que vem, é que os estoques estejam normalizados. E aí sim, o funcionamento do aeroporto vai voltar à sua normalidade. Vamos ouvir aqui o Aurélio Amaral, que é diretor de abastecimento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, dizendo que entre as grandes capitais, a situação é mais delicada. No Rio, em São Paulo, em Recife e na capital federal. Vamos ouvi-lo. Ainda tem interdições em vários pontos, Mato Grosso do Sul, estradas bloqueadas, que dificulta. As regiões mais complicadas são aquelas que dependem mais de caminhões. São Paulo, Rio de Janeiro, embora tenha complicação em função do volume, mas são regiões que são abastecidas por dutos, então
tem mais facilidade para escoar, começando a sair os caminhões, já liberou o reduque. A sensação que a gente tem agora é que parece que começa a haver uma redução aí do movimento. Vamos acompanhando aí ao longo do fim de semana. Gabinete de crise montado na ANP, a situação, segundo ele, o Aurélio Amaral, ainda é crítica, ainda muito delicada, a situação só deve voltar ao normal daqui uma semana, professor Vila, se as estradas forem liberadas, né? Eu estou vendo, inclusive, aqui rapidamente, Felipe, até passando pela internet aqui, um caminhoneiro dizendo o seguinte, que o sindicato, eu olhei a cara do presidente do sindicato dos caminhoneiros, ele nunca sentou num caminhão, né? Papo firado, cara, é um pelegão. E diz aqui um caminhoneiro de verdade, desde quando autônomo tem sindicato, ele disse, né? Acabou coisa nenhuma, esse sindicato não vale nada. E é verdade, autônomo não tem sindicato, autônomo é autônomo, é ele. Né? O pelegão, aquele pelegão que foi lá de terno e gravata, que é um pelego, né? É autônomo, é diferente essa questão sociológica. Uma coisa é você estar trabalhando com um conjunto de uma categoria, outra coisa é você ser autônomo. O seu instrumento de trabalho, o caminhão é seu, não é de um terceiro, não é de uma transportadora. A relação que ele tem com o trabalho é diferente. Ele sabe que ele depende dele próprio. Ele não tem fundo de garantia. Ele não tem fundo de garantia, ele é um trabalhador autônomo, não tem fundo de garantia, ele vai ter que fazer a sua própria contribuição de aposentadoria, né? Ele não tem as férias. Vamos lembrar o que é a situação de um autônomo. Ele não tem as férias, né? E todos aqueles direitos trabalhistas não tem. A situação do caminhoneiro é outra que ninguém sabe. O presidente nunca trabalhou, né? Então, aqueles ministros, você imagina, se chegar para um Moreira Franco, colocar uma carteira de trabalho, ele sai correndo. É igual o Satanás e a cruz, né? Sai correndo. Esse pessoal nunca trabalhou. Esse pessoal eles não podem falar, não é pessoa da labuta, né? Então, eles falam coisas absurdas, eles não sabem o que é a vida de um caminhoneiro. Nós estamos sendo apresentados, muitos no Brasil não sabiam, né? Para uma categoria que é fundamental para o Brasil. Sem eles, o Brasil não anda. Essa que é a realidade. Professor, aqui no prédio onde funciona a Jovem Pan, na garagem do prédio, eu vi um carro com uma estampa que me assustou. E acho que o senhor vai ficar surpreso. Federação Nacional dos Trabalhadores Autônomos. Eu falei, gente, a pessoa vai para ser autônomo exatamente para não ter esse tipo de organização e tem. Mas eu devo te dizer que está quebrando. Porque era uma dessas federações que tinham como base aí esse dinheiro que vinha do imposto obrigatório sindical, né? Acabou. Legal, Zé Maria Trindade, Marco Antônio Vila, e acabou de fato o nosso programa, já estouramos o tempo, então boa noite, Zé Maria Trindade. É isso, muito boa noite a todos, foi muito bom. Boa noite, Vila, parabéns, feliz aniversário. Boa noite, obrigado, parabéns a todos aí e vamos à luta. Boa noite, Rodrigo Viga, meu compadre do Rio de Janeiro, foi uma honra ter você em Os Pingos nos Is, apareça mais com as suas informações exclusivas e eu agradeço a imensa audiência do programa Os Pingos nos Is e da Rádio Jovem Pan nesse dia de cobertura especial em razão da paralisação dos caminhoneiros. Segunda-feira estaremos de volta com Os Pingos nos Is no YouTube normal de Os Pingos nos Is, em jp.com.br/pingos, hoje exclusivamente foi barra ao vivo, mas segunda-feira já volta no barra pingos, das 18h30 às 20 horas de segunda a sexta, e vocês podem assistir as íntegras e trechos de destaque desse programa em jp.com.br/pingadas a qualquer hora. Até já! Os Pingos nos Is. Rede Jovem Pan.